Convidado do dia. No caso, convidada do dia, né? Com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos, a gente te leva e dá Protege Medicina do Trabalho, a sua empresa em boas mãos. A Rasca tem o prazer de receber nessa manhã de quarta-feira, 22 de outubro, a Letícia Nascimento. Para quem tá nos assistindo pelo rascaweb.com.br, tá vendo aqui o rostinho de uma menina, parece uma adolescente. Mas não, ela já tem história com empreendedorismo, já tem história com o ramo de alimentação e ela também criou um método para simplificar e facilitar o seu dia a dia no campo do trabalho. Prodígio, você? Tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com todo mundo. Que legal. Letícia Nascimento, 32 anos, é uma empreendedora de Angra dos Reis, proprietária da Let's Burger. Não é isso? Exatamente. Mas a sua história não começou diretamente com o fast food, né? Você começou até, poderíamos dizer, fast food, porque você começou com açaí. Né? E daí foi migrando, foi estudando, foi aperfeiçoando. E hoje você tem uma loja, né? Que é um sucesso absoluto, estrondoso, em Angra dos Reis, no centro da cidade, né? Numa das principais avenidas de Angra dos Reis, e que já tem uma história, né? Faz uma década de funcionamento aí, deixando todo mundo assim apaixonado, né? Então, mas a gente precisa mencionar que a Let's Burger, ela nasceu no Cruz da Enseada. Exatamente. A gente veio pro centro, teve esse upgrade de poder expandir a marca, de poder fazer esse crescimento de marca, mas a Let's Burger começou em 2019, mas em paralelo a isso, em 2015, quando eu ainda trabalhava já, como eu contei aqui antes da gente começar, eu já comecei no ramo de alimentação em 2011, são 14 anos já. 2011, a gente está em 2026 quase. Isso, né? Aí. Ou seja, você não caiu de paraquedas no mundo, né, da alimentação. Pelo contrário, você já, desde novinha, muito novinha, em 2011 você tinha quantos anos? Em 2011 eu tinha 19 anos. 19 anos, e você já deu um start para empreender. Exatamente, porque eu costumo dizer que eu caí de paraquedas nesse meu primeiro emprego, quando eu comecei no CLT, e trabalhava lá no Frade, então saía do Incruz, ia todo dia pro Frade, aquele emprego, né, que a gente pega na primeira fase adulta ali da vida, que tem que ajudar em casa, ajudar a pagar a faculdade, fazer todas as coisas que são necessárias nessa vida adulta. Então eu fiquei lá de 2011 até 2019, então foram 8 anos dentro dessa mesma empresa, com alguns gaps ali, porque em 2017 eu acabei indo fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, onde eu fui babá, fui cuidar de criança, e que foi a única coisa que eu fiz fora dentro desse universo de comida. Mas em 2015 eu comecei a empreender com meu irmão ali no ramo de açaí, e em 2019 nasceu a Let's Burger. Parece que eu tô vendo assim a apresentação de um filme, tipo assim, Bridget Jones, algo do tipo, né? A sensação que dá é que a tua história dá em um filme, né? Vamos assim dizer, né? Ou seja, uma menina tão nova, trabalhando como CLT, como uma trabalhadora normal, como todas as grande maioria, né? Se bem que o número de CNPJs em nome feminino tem crescido, né? A gente não dá mais para dizer que a grande maioria, a gente não sabe mais mensurar o que é maioria, né? Principalmente no empreendedorismo feminino. Mas assim, tão nova, trabalhando fora de casa, vai fazer um tour fora do país como babysitter, no caso. Exatamente. Fui lá para poder ter essa experiência, sempre quis ter. Vale lembrar que eu venho de uma família muito humilde, eu tenho 16 irmãos. Olha só. E venho dessa estrutura familiar humilde, e eu sempre quis fazer. Então, a oportunidade que eu encontrei para ter esse upgrade no currículo, ter essa carga curricular maior, foi sendo babá nos Estados Unidos, e é um programa que se chama Au Pair. Eu fui au pair, morei no estado de Washington, perto de Seattle ali, cuidei de 2 crianças por um tempo, mas meu pai faleceu no meio do caminho, eu tive que voltar e fiquei aqui. E recomecei e voltei para a mesma empresa que eu comecei lá em 2011, e até lá fiquei em 2019, foi quando eu comecei a dividir em paralelo a minha vida de CLT com a minha vida de empreendedora, e aí ali do 6º pro 7º mês foi que eu falei, eu acho que não tá legal, eu preciso tomar uma decisão. E aí foi quando eu decidi pedir demissão do meu emprego no finalzinho de 2019, 15 de dezembro de 2019.
eu saí do meu emprego, tinha dado lá o aviso prévio, mas acabei tendo que pedir demissão. Não puderam me mandar embora, então eu tive que fazer essa escolha de me demitir e abraçar a minha ideia, o meu negócio e fazer isso dar certo. Aí eu vou te dar uma pancada agora aqui. 4 meses depois de pedir demissão do emprego, veio uma tal de pandemia. Exatamente. Eu costumo contar, quando eu falo da minha história, eu falo muito sobre isso, né? Eu já tinha uma incerteza muito grande do que ia acontecer na minha vida ali naquele momento de demissão. E 4 meses depois, ali entre março e abril, que foi quando a gente de fato se deu conta que a gente estava vivendo uma pandemia. Que loucura. E aquilo mudou todo o jogo. Eu falo que eu tenho que admitir, atribuir um pouquinho, não só o trabalho muito forte, mas eu acho que essa coisa do estar no momento certo, vivendo o momento certo, estar na hora certa, dentro de uma oportunidade que apareceu. Então, Let's Burger, ela começou ali no Cruz do Enseada, não tinha delivery, não tinha nada. E quando começou a pandemia, eu vendia, galera, só pra vocês entenderem, o famoso podrão. Eu não tinha ainda Let's Burger como um case ainda de hambúrguer artesanal ou de marca. Eu só tava tentando vender alguma coisa para poder sobreviver aquele momento da vida que eu tava vendendo almoço para comprar janta. Literalmente. Isso. Literalmente, essa era a verdade. Encontrando muitos momentos de dificuldade, porque por mais que a vontade tenha sido muito grande ali naquele momento, eram muitas incertezas, né? Então eu tive uma sacada muito boa. Eu fui na gráfica, mandei rodar 5.000 panfletos. E esses panfletos, eles pareciam cardápios, eram flyers daquele que dobravam, assim. Tinha foto de todos os hambúrgueres, de todas as sobremesas. Como eu já trabalhava com açaí e sorvete, eu já tinha esses produtos dentro do meu cardápio, não só os hambúrgueres, mas também as sobremesas. E aí decidi fazer esses flyers e sair às 6 horas da manhã para poder entregar aonde eu achava que a galera ia comprar. Então, saí para entregar no Balneário, Parque das Palmeiras, todos os morros aqui do centro, isso com a lojinha lá no Incruso. E na época a gente ainda não tinha esse sistema mais sofisticado de atendimento, mas a gente tinha lá o WhatsApp e começou a tocar o telefone. E aí eu tinha só entregador para poder fazer essas entregas. Eu mesma, às vezes, pegava minha moto e ia entregar também, quando eu via que estava dando movimento. E aí as coisas começaram a acontecer para delivery. E aí foi quando o mercado se abriu. E meados de 2020 foi quando eu comecei a vender hambúrguer artesanal e criar, de fato, a marca Let's Burger. Daí para montar uma loja no centro da cidade. Mais um desafio, né? Mais um desafio. Acho que todo mundo que está ouvindo, que entende um pouco do empreender, sabe o quanto empreender no Brasil é difícil. Eu sempre quis construir uma marca e eu tomei a Let's Burger como um sonho da minha vida. Porque como eu já tinha largado o emprego que já vinha de longa data, eu falei, eu tenho que fazer isso acontecer. Então, eu tratei isso como eu não tenho a opção, então eu vou fazer acontecer. E aí aqui vem o meu primeiro agradecimento que eu sempre faço, gosto de fazer, que é pro Sebrae. Então, o Sebrae sempre abriu as portas para que a gente pudesse fazer cursos ali, se aprimorar como empreendedor, principalmente para nós profissionais empreendedores. E o Sebrae, ele foi o fundo subsidiado do empréstimo que eu consegui. E aí, quando eu consegui esse empréstimo, eu pensei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não é só pagar as dívidas, como a gente estava conversando, e falar de comprar o almoço para poder vender o almoço para comprar a janta. Eu estava nessa fase. Então, eu fiquei entre a cruz e a espada. O que eu vou fazer? Eu só sano as minhas dívidas e permaneço aqui no Cruz do Enseada? Ou eu dou um passo maior e arrisco? É o que a gente normalmente tem uma jogada no poker que se chama all-in, né? Que é quando você joga, ou você ganha, ou você perde tudo. E esse foi o meu all-in. Foi quando eu decidi falar, ok, agora eu vou fazer pra ou vai dar certo, muito certo, ou vai dar muito errado. E aí sentei ali na Coronel Carvalho, tinha uma loja de informática ali, e eles estavam com uma faixa de que eles iam mudar de endereço, que eles iam descer pra Rua do Comércio. E cheguei lá, falei, vai alugar aqui, tá na imobiliária? Tá na imobiliária A. Liguei pra imobiliária, falei, então, eu gostaria. E aí eu arrisquei, peguei todo esse empréstimo, investi na marca, fiz um rebrand de cor, de fonte de letras e tudo mais, e coloquei lá pra arriscar tudo e acabou dando certo. E deu green. Menina, você não tem medo de desafios, né? Você citou aí o Sebrae, essa importante ferramenta que o empreendedor tem aí a seu dispor. Você, inclusive, já foi citada aqui pela Gabriela Cordoeira, lá do Sebrae, como um exemplo de empreendedorismo em Angra dos Reis, né? E eu acho que essa sacada, né, essa virada de chave do sair do delivery, sair do Cruz da Enseada, para muitos parar na Coronel Carvalho, era
era um grande desafio. Né? E de lá para cá a gente já está vivendo aí 6 anos? 6 anos. 6 anos, né? De Let's Burger ali na Coronel Carvalho. Se você pudesse, assim, deixar um legado que você já deixou, né? Eu tenho certeza que você citaria essa grande mudança, né, do microempreendedor lá do Sebrae, essa aposta, esse empréstimo, entre outras coisas. Se você pudesse incentivar outros empreendedores a fazer o mesmo, eu tenho certeza que você o faria, né? Porque a gente vê nos seus olhos aquela coisa, tipo assim, poxa, se eu conseguir, muita gente pode conseguir, né? Como é que você inspiraria outras pessoas? Eu acho que eu costumo falar muito isso hoje. Eu comecei sozinha, eu e meu irmão. Depois meu irmão saiu, foi pouco antes de eu largar a CLT. E aí eu consegui uma primeira pessoa para me ajudar. E eu sempre falo, grandes negócios, eles não se fazem sozinhos. Por mais que a gente queira muito e que a gente tenha muito esse afinco de trabalhar, eu levanto da minha cama, saio da minha casa todo dia, tentando ser melhor do que o dia anterior, não só para mim, mas para as pessoas que estão comigo. Então, o conselho que eu deixo é, a Let's Burger hoje ela emprega 29 pessoas, e eu sempre falo que eu sou a 30ª funcionária, porque eu também sou funcionária da minha empresa. E é isso, é tratar a empresa com a seriedade que ela merece, entender que o dinheiro da empresa não é seu, o dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro que entra para a empresa é necessário que se reinvista na empresa, mas não só na empresa, mas para as pessoas que trabalham com você, seja uma, sejam 2, sejam 20, sejam 30, não importa. A gente precisa valorizar as pessoas que trabalham com a gente e doar o nosso melhor para essas pessoas que estão com a gente e para o nosso próprio negócio. Entender que se a gente for devagar, se dedicando, falhando, acertando, consertando os erros, a gente consegue devagarzinho chegar nos lugares que a gente quer. Parece meio clichê, né, o que a gente está falando aqui, mas é a verdade, né? A verdade do empreendedorismo hoje, não só hoje, né, como sempre, né? A própria palavra empreender já diz muito sobre isso. Letícia, você citou aí que você tem 20 e poucos funcionários, né? Com 30 e poucos anos. E eu vejo que você, na sua inquietude, já está pensando lá na frente, né? Você trabalha hoje basicamente com os seus sanduíches artesanais, que são um sucesso. A gente teve a chegada de uma grande rede de fast food em Angra dos Reis, mas nem por isso você pode se deixar abalar. Pelo contrário, né? Você tem um produto que é seu, que é original seu, né? E aí, qual é o próximo passo da Letícia Nascimento? Meu próximo passo é continuar me dedicando a Let's Burger. Então, é sempre entender que a gente consegue progredir. Como uma grande rede veio para cá, claro que no começo não só eu, mas meus colegas de profissão, a gente também achou que pudesse sentir esse impacto, mas a gente entende, e hoje eu olho para a Let's Burger não só como uma hamburgueria, mas como uma marca que vai muito além de um produto. A gente se preocupa muito com o cliente. Eu sou a moça do marketing, então sempre tô aparecendo lá. Tem um bordão que a galera normalmente conhece, que eu falo, e aí, jovens? Que é para me comunicar diretamente com o meu público. E eu tenho um projeto do DSL também, que são empreendedores do ramo de restaurantes, donos de restaurantes. Projeto criado por você. Exatamente, é um método original que eu mesma criei de processos operacionais, rotinas operacionais, atrelados a rotinas administrativas, onde a premissa básica é tirar o dono do restaurante de trás ali do balcão, onde ele só consegue enxergar a operação, e botar ele para enxergar o negócio de um prisma diferente, de um lugar diferente, porque a empresa ela não cresce com o dono ali. Infelizmente, isso é uma verdade que a gente precisa encarar. Falando do setor de alimentação, do food service, dificilmente o negócio cresce com o dono somente na cozinha, a não ser que ele seja um chefe de cozinha, que ele tenha toda uma equipe de administração, financeira e marketing por trás. Então, para a realidade empreendedora do Brasil, que a gente sabe, onde a gente acaba fazendo muita coisa, a gente não pode se dedicar somente a uma área do nosso negócio, é tentar simplificar isso e trazer essa liberdade operacional para o dono, para ele ter de saber que ele pode chegar a hora que ele quiser, escolher e fazer os horários dele, trazendo a liberdade do negócio para ele e claramente os resultados que a gente busca quando a gente empreende, que é lucro, o resultado de fato financeiro. Verdade. Letícia, você é uma jovem, né? A gente sabe que o jovem tem aquele momento de vontade de quero pegar um avião, quero ir pro Caribe, quero conhecer o gelo, quero conhecer a neve, mas você também tem outras responsabilidades, né? Você citou, né? Você já foi CLT, você sabe como é que é, e hoje você tem 20 e poucos CLTs sobre seus ombros, né? Uma responsabilidade muito grande. Como é que você vê
a sua geração de empreendedores, né? Por exemplo, você com certeza deve chegar no final da semana e falar: essa semana a gente vendeu X unidades de sanduíche, porque não trabalha só com isso, você faz outras coisas também dentro da Let's Burger. Como é que você vê, assim, a sua rede de empreendedores, assim como você vê esse pessoal com o mesmo pique da Letícia, ou você acha que o pessoal já está meio que naquele lugar comum, na minha zona de conforto? Eu, quando eu comecei e principalmente falando dessas questões de evolução do empreendedor, eu vejo um movimento muito grande. E falando aqui da cidade de Angra dos Reis, eu vejo que do ano passado, de 2024 para esse ano, o ramo empreendedor, não só dentro do meu setor de alimentação, mas de todos os setores do comércio, tem se movimentado muito para evoluir em aspectos de marketing, de estar presente nas redes sociais, de estar movimentando e, de fato, como eu falei, criando uma marca que é desejada pelo público, não só pelo produto, mas por tudo aquilo que se cria em volta. Então eu vejo muito a geração, não só a minha geração que está com a minha idade, mas até a galera que está um pouco uma geração à frente, tentando se moldar a esses quadros atuais do empreendedorismo, de querer ser melhor, de criar meta, fazer campanha, criar de fato uma marca que abrace não só o produto que ela vende, mas esse que a gente chama de branding, né? Fazer um branding que abrace o negócio dela como um todo, trazendo essa humanização. Então eu vejo que a galera tem muito mais essa coisa de aparecer, de botar a cara, de falar mais. E eu fico muito feliz de ver esse movimento. Eu comecei a fazer um marketing da Let's, de aparecer de verdade há 5 anos atrás, que eu via pouquíssima gente, né? A galera fazia muito pouco isso, e ver que hoje esse movimento cresceu, de ver os próprios donos ali abraçando o seu negócio, aparecendo, é maravilhoso. Então eu vejo que o mercado ele tem se adequado às necessidades atuais, tecnológicas e tudo mais, mas acima de tudo ver as pessoas se dedicando mesmo ao próprio negócio. Posso falar de Jundiaí com você? Claro, pode. Conversando aqui com a Letícia um pouquinho antes da nossa entrada ao vivo, né? Lembrando que você pode compartilhar essa live aí com a sua galera no YouTube para inspirar outros empreendedores que ainda não tiveram esse inside, esse branding, como ela bem citou. Eu estava conversando com ela fora do ar, né? Fora da nossa entrevista ao vivo. E ela citou que ela tinha um sonho de, por exemplo, empreender em Jundiaí, São Paulo. Aí eu perguntei: já foi lá? Ela falou: não, eu só estudei sobre a cidade. Como é isso, menina? Então, brevemente contando a história, eu estava aqui na loja e uma pessoa que eu já conhecia, que é de São Paulo, não é daqui do estado, se interessou muito pela marca, então acabou se tornando um possível sócio investidor que manifestou esse desejo de abrir uma unidade de Let's Burger em São Paulo. E eu falei que eu adoraria a ideia desde que eu pudesse escolher o lugar. E aí, numa pesquisa de mercado, eu acabei vendo a cidade de Jundiaí como um possível polo de evolução ali mesmo. Eles são o segundo maior PIB do Brasil. Fui lá 2 vezes, inclusive eu estava de mudança para Jundiaí, já tinha alugado apartamento, já estava tudo certo, mas eu decidi ficar em Angra, me dedicar mais a Let's Burger aqui e fazer esse projeto em paralelo. Então, sim, acho que no segundo semestre de 2026 vamos ter uma Let's Burger em São Paulo. Uau, que legal. Letícia, normalmente a gente tem no nosso gênio empreendedor aquela coisa de tentar empregar as pessoas mais próximas, né? Você falou que começou com o seu irmão e é de uma família de muitos irmãos. Exatamente. Você perdeu seu pai, aquela coisa toda, mas você também me falou que hoje você não trabalha com nenhum familiar. Não trabalho. Então, pra você ver, a minha primeira experiência já não foi muito agradável. Eu e meu irmão, a gente começou juntos, mas no meio do caminho houveram divergências de pensamento, a gente acabou se separando. Meu irmão foi fazer outra coisa da vida dele, eu continuei com a Let's Burger, mas hoje eu atribuo essa coisa do empregar familiares é uma linha muito tênue entre você ter uma satisfação muito boa, porque você tem uma pessoa de confiança dentro do seu quadro, digamos assim, mas em contrapartida isso te dá... Isso não me dá, mas dá para a pessoa certa liberdade de achar que pode algo a mais. Então, das experiências que eu tive, não foram agradáveis, então hoje eu opto por não empregar nenhum tipo de familiar ali. Então, as pessoas que vêm, normalmente, são as pessoas que entregam currículo, que mandam currículo pra gente quando a gente abre vaga de seleção. E a gente sempre tenta enquadrar a pessoa na melhor parte possível que ela se adeque ali dentro da empresa.
Sentiu? O ramo empreendedor também tem essas coisas, né? Fazer escolhas, né? Opções, entre outras coisas. No caso da Letícia foi não misturar as estações. Cada um na sua família. Vai lá para fazer um lanche, né, Letícia? Vai lá como cliente, eu adoro, inclusive. Muito bom, até porque dá um feedback também, né? Como é que você monta seus cardápios? As ideias são todas suas? Você dá tempo de ficar estudando outros cardápios? A internet está aí para ajudar, a inteligência artificial está aí também para nos ajudar. Como é que é a sua montagem? Eu resolvi fazer um prato diferente aqui no restaurante. Todos os burgers do nosso cardápio são originais, os pratos também. Hoje a Let's Burger, ela não tem só hambúrguer, mas também de segunda a sábado nós temos almoço executivo. E vale lembrar... também é um sucesso. Que a gente gosta muito. E eu também tenho o projeto da Let's Pizza, que Olha futuramente isso. a gente só precisa de espaço. O projeto da Let's Pizza, para Let's Pizza acontecer, a gente só precisa de um espaço que se adeque para a gente poder fazer a marca aqui em Angra e também trazer uma das melhores pizzas da cidade, certamente. Falando de cardápio e de criação de cardápio, hoje eu tenho o privilégio, embora tenha essa história de superação muito grande, eu tenho o privilégio de viajar bastante aí pelo mundo. Esse ano eu fui para o Japão, fui para os Estados Unidos, e a gente vai criando esses critérios de avaliação conforme a gente vai comendo e vai se alimentando melhor e vai tendo acesso a cardápios mais sofisticados, a gente vai aumentando mais a régua, e isso é maravilhoso porque a gente consegue trazer essa régua de qualidade para o nosso próprio produto. Então, quando eu viajo, eu tento trazer muita referência dos lugares que eu conheço, não só do exterior, mas aqui do Brasil também. Recentemente eu fiz um burger chamado Let's Tropical, que é um burger super brasileiro, que vai vinagrete de banana, geleia de abacaxi com bacon e maionese de alho negro, que é uma coisa bem inusitada. Mas essas inspirações eu normalmente trago de fora, quando eu falo de fora dos lugares que eu vou, em São Paulo, ou viagens que eu vou a trabalho. E sempre tento trazer referências não só do mundo do hambúrguer, mas também de fora. Então, às vezes, vou num restaurante italiano legal. Já fiz receitas com base em comer um parmegiana muito gostoso e queria fazer um hambúrguer que lembrasse um parmegiana, que é o Let's Croc lá do cardápio. Já fiz um que via tomate confit, peixe de manjericão, porque comi um macarrão muito gostoso. Então, o burger, ele te dá essa liberdade de poder criar receitas muito diferentes, trazer combinações de sabores inusitados e trazer um produto original para a cidade. Então, todas as receitas são minhas. Na verdade, 2 receitas que estão no cardápio não são minhas, são de um amigo meu que criou a receita. E receitas excelentes, inclusive, mas todos os outros são minhas, então a gente vai fazendo teste, vai dando pra galera, da galera que trabalha com a gente mesmo ali, da nossa equipe, falar o que eles acham, o que eles acham da qualidade daquilo que a gente está fazendo e criando produtos originais. Então todos os produtos são originais Let's Burger, a gente sempre tenta trazer isso. Tem o burguinho do mês, em novembro já tem um burguinho só de novembro, que vai estar só em novembro, em dezembro só em dezembro, para trazer essa originalidade pra galera aqui de Angra. Ela não para, gente, ela é assim mesmo. Vamos lá, a hora do merchan, Letícia. A loja abre que horas, fecha que horas, como é que é o serviço lá? A Let's Burger funciona 365 dias no ano. A gente abre no dia 24 de dezembro, 25 de dezembro, 31 de dezembro, 1º de janeiro, em horários alternativos, mas a gente abre todos os dias. Então, de segunda a sábado, de 11 da manhã às 11h30 da noite e domingo das 18h30 às 11h30 da noite também. Não tem o delivery, né? E o delivery também, mesma coisa. A gente está no iFood, tem nosso próprio canal direto pelo WhatsApp, que funciona no mesmo horário. Enquanto a loja está aberta, o delivery também está funcionando. Que legal! Eu estou conversando com a Letícia Nascimento, é um case de sucesso em Angra dos Reis, ela é proprietária da Let's Burger, que fica ali na Coronel Carvalho, e ela agora vai falar com a gente, antes da gente encerrar a nossa conversa, sobre a participação dela no final de semana, no encontro que vai acontecer em Angra, o Angra Summit, que vai acontecer lá no Vila Galé. E ela é uma das pessoas que vão estar lá moderando alguns painéis, cara. Olha só onde essa menina está chegando. E aí, você já se imaginava dando palestras sobre o seu ramo de trabalho, entre outras coisas? Eu nunca imaginei que eu fosse dar palestra, assim, eu já me apresentei algumas vezes aqui dentro do estado do Rio, a convite de outras empresas, eu nunca imaginei, e quando eu recebi o convite do Angra Summit, que é o primeiro evento de empreendedorismo aqui da cidade de Angra dos Reis, eu fiquei muito, muito feliz, porque é uma oportunidade de trazer isso para o nosso negócio, como você falou da geração que está tentando se adequar, eu acho muito importante esse movimento na nossa
cidade para trazer o aprimoramento para a gente que está aqui empreendendo. Eu vou estar no painel de empreendedorismo feminino com várias outras mulheres empreendedoras aqui da nossa cidade também, trazendo esses insights, trazendo essas ideias que a gente tem. Eu falo muito sobre gestão e planejamento, então eu falo muito como planejar essa estrutura de marca, como a gente pode se projetar dentro do mercado e sobre todas as estruturas de planejamento para a gente se adequar financeiramente e conseguir ter um negócio saudável acima de tudo, né? Não adianta ter um negócio e ele não ser saudável. Eu vou estar lá muito para falar disso e estou muito feliz e muito orgulhosa com o convite. Que legal. Seu dia tem quantas horas, Letícia? Mais ou menos, assim. Não tem 24. Eu me esforço para trabalhar da melhor forma que dá. Dá tempo de ter lazer, família? Dá muito. Final de semana eu sempre tento ter para mim ali. Então, hoje eu tenho muito esse privilégio de ter conseguido organizar a empresa a ponto dela não precisar de mim. Então, hoje a Let's Burger ela é 100% autônoma. A gente tem um ecossistema de gestão e processos ali que ela funciona sem mim. Mas eu, como boa funcionária que sou, tô sempre presente fazendo o meu melhor. Exato. A gente sempre ouviu, né, daquela coisa de você estudar, crescer, trabalhar, para um dia o dinheiro trabalhar para você, né? É um dos seus mantras? É um dos meus mantras, eu não nego. Eu acho que assim, a gente tem muita vergonha de falar sobre isso, né? De achar que, para trabalhar muito é necessário. Para você ter uma vida digna, você precisa trabalhar muito, precisa abdicar de muita coisa. Eu acho que sim, é verdade. Mas até certo ponto. Eu acho que a gente precisa estruturar nosso negócio para ele chegar num certo ponto de falar, ok, agora eu criei um negócio que funciona para mim. Porque eu acho que essa é a premissa do empreendedor. Justo que você monte um negócio, que você dedique muito tempo da sua vida, muito dinheiro, que muitas vezes você não tem. Então, você está só sonhando com aquilo, para que num futuro, né? Hoje, então, a gente já está aí com 6 anos, eu considero isso um tempo muito, muito satisfatório para poder ter uma empresa que funciona e não precisa de mim para acontecer. Aquele empréstimo que o seu Brás já se pagou? Eu terminei de pagar ele em agosto desse ano. Felizona, né? Tem 2 meses que eu terminei de pagar e estou muito orgulhosa. Que legal. Ô, Letícia, vamos lá. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, a Letícia Nascimento, proprietária do Let's Burger, um case de sucesso em Angra dos Reis, como a gente já citou, está ali na Coronel Carvalho. Deixa aí a sua mensagem final para todo mundo que está te assistindo, para todo mundo que está te ouvindo, de os seus próximos passos, né? Você citou Jundiaí, citou crescimento de loja, citou montagem de equipes. Se você esqueceu de alguma coisa, o momento é esse. Eu acho que se eu pudesse só deixar um último recado, principalmente para quem está ouvindo a gente é empreendedor, é que insista no seu negócio. Eu sei que isso parece muito clichê a gente falar do não desista, mas eu atribuo muito a estar onde eu estou ao poder da fala. Então, eu acho que essa coisa da gente poder se comunicar, se eu conseguir um empréstimo para poder fazer o meu negócio crescer, foi porque eu não tive vergonha de pedir ajuda, de ter ido no Sebrae, de entender que eles poderiam ser um canal que poderia facilitar o meu crescimento. Então, eu atribuo muito isso ao poder da fala. Fale com quem você acha que pode te ajudar, peça ajuda e entenda que um bom negócio que cresce e que prospera, ele não se faz sozinho. Ele precisa de ajuda de outras pessoas para poder fazer acontecer. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de demonstrar daquilo que você precisa para ser melhor, porque eu acho que é isso, atribuir ao sucesso de quem eu sou, não só da minha empresa, mas como empreendedora mesmo, é isso, ao poder de falar e receber essa ajuda grata, de forma grata, das pessoas que estão ao redor. Que legal, cara. Olha só, Letícia Nascimento conversou com a gente aqui na Rascal Web, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva desde 1966 e da Protege Medicina do Trabalho, né? A sua empresa em boas mãos. Você pode pegar essa live e usar como mantra da sua empresa, pegar os tópicos, pegar as dicas, pegar os bizus. Eu vou tentar fazer algo parecido. Vai lá, dá uma ouvida, dá uma curtida com carinho, entre outras coisas. E se você é empreendedor, gostou do papo com ela, ainda dá tempo, né, de no sábado participar do Angra Summit, entre outras coisas, e lá ver o painel mediado por ela. Ela vai estar junto com outras pessoas de outros setores, contando cada uma as suas experiências, os seus... explicando um pouco do seu know-how, entre outras coisas. Foi um prazerzão conversar com você, a conversa fluiu, papo retão, assim, sem pensar muito, a gente vai conversando, vai se entendendo. Espero que você continue assim com essa pegada aí e conhecendo cada vez mais, não só o seu público, como o seu nicho, né? E entender que
os medos são aí pra gente ir tirando as pedras do caminho e seguindo em frente, né? Verdade. Muito obrigada mais uma vez. Se tiver algum empreendedor do ramo de alimentação que quiser falar comigo, me segue no Instagram, let.fn. É o meu Instagram pessoal e tem o Instagram da Let's Burger também, lets.burger. Não tem erro. Fala comigo que eu vou estar à disposição para ajudar. Muito obrigada. É o sucesso Letícia Nascimento da Let's Burger aqui no Malha Fina. A gente volta depois da música, depois do intervalo.